Um autor muito importante na literatura brasileira e que é fundamental para entender o Brasil é Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele faz parte daquela geração que Brito Broca, um historiador, denominou de geração do 1900 literário. O que vem a ser o 1900 literário? É uma pleiade, né, um grupo notável de escritores, teatrólogos, romancistas, né, e poetas que circulou em torno da virada do século XIX para o século XX. Esses autores, esses intelectuais, eles estavam ali pensando, foram os primeiros, na verdade, a tentar entender o Brasil de uma forma mais moderna, nós diríamos assim. Eles precedem os modernistas de 22, né, uma geração anterior, mas eles, de uma forma geral, gravitavam em torno da cultura do café ou da cultura das confeitarias. Né? Eles tinham preocupações eminentemente urbanas e estavam muito preocupados exatamente com o início e aceleração do processo de urbanização. Falavam muito sobre o espaço das coisas da cidade. Euclides da Cunha, dentro dessa geração, ele era uma coisa diferente, porque Euclides da Cunha ele tinha preocupações rurais, interiores, ele trabalhava muito e tinha como seu foco de reflexão o interior do Brasil. Isso que nós chamaríamos hoje de Brasil profundo. Euclides da Cunha ia ao Acre, por exemplo, que era naquela época, na virada do século XIX para o século XX, um lugar extremamente remoto, né? Muito remoto. Não tinha avião, não existia nada. Ele vai, principalmente, o que nos interessa no momento, ele vai ao sertão da Bahia cobrir aquele conflito que vai marcar a história da República, que é a Guerra de Canudos. Como jornalista, Euclides da Cunha ele se prontifica a acompanhar as forças militares nessa campanha. É necessário dizer que Euclides da Cunha ele não era, e isso o torna um intelectual importante, ele não era um jornalista qualquer. Ele tinha preocupações, nós diríamos, quase filosóficas, ou preocupações muito profundas que faziam parte da sua maneira de entender a vida. Vocês sabem todos que Euclides da Cunha tinha uma vida pessoal polêmica, muito complexa. Ele vai morrer depois trocando tiros com o amante da esposa. Então, Euclides ele tinha uma vida complicada, nós diríamos hoje. E a problematização dele sobre a Guerra de Canudos é importante para entender a Guerra de Canudos e para entender o Brasil. Ele, como jornalista, então o livro dele é um livro que trata da terra, do homem e do conflito. Ele trata do Nordeste, do sertão da Bahia, ele trata do sertanejo, do homem que vive no interior da Bahia, ele tenta entender o que é essa pessoa, o que é esse brasileiro, e trata das razões e do desenvolvimento e da natureza do conflito. Por que isso aconteceu? É ele que cunhou essa frase célebre, né, que está no capítulo 3 de O Homem, que é uma das partes do livro dele. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele fala sobre essa figura do nordestino, que é um elemento importante na construção da identidade brasileira. E ele fala principalmente sobre o grande fenômeno da época, que era uma necessidade imensa que a sociedade brasileira tinha, após a queda do Império, de se estabelecer algum tipo de ordem social ou institucional clara. Se acusava o Império, principalmente nos seus últimos anos, de ter sido leniente do ponto de vista moral, leniente do ponto de vista institucional, leniente do ponto de vista da organização da sociedade. E a República ela pretendia estabelecer plenamente no Brasil essa ordem constitucional que, na opinião de muitos intelectuais, principalmente da geração do 1900 literário, essa ordem institucional que havia dado sucesso aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França. É uma ordem legal que coincidia com uma ordem moral específica. E, no início,
os militares republicanos, fossem positivistas ou não, eles tinham essa ideia de que era necessário estabelecer isso para o Brasil poder funcionar, sair da sua estagnação. E quando se descobre que existia esse vilarejo, esse lugarejo no sertão da Bahia, Canudos, que vivia numa lógica totalmente arcaica, eles viviam acreditando no retorno de Dom Sebastião. Eles acreditavam que o Império, o Quinto Império, deveria ser restaurado. Ou seja, eles viviam sob lógicas e pensamentos que eram pensamentos não liberais, não constitucionais, não republicanos. Quando se descobre isso, houve um certo consenso na mídia da época, nos intelectuais, no Estado e entre os militares, de que era necessário utilizar aquilo como um exemplo de que a República tinha vindo para instalar essa utopia democrática no Brasil. Tanto que Euclides da Cunha fala sobre isso, né? Ele fala assim, quando ele está comentando, então o que acontece? Movimenta-se uma unidade militar que é derrotada inicialmente, depois movimenta-se outra com mais estrutura, e se ataca, se cerca e se ataca numa guerra bastante cruenta, muito difícil para o exército brasileiro, porque os habitantes de Canudos resistirão com muita garra à ação do exército, né, e à ação do Estado do Brasil naquela época. E ele fala uma coisa curiosa, né, que o ataque a Canudos foi realizado no dia 14 de julho, que é a data da Revolução Francesa. E ele diz sim, logo pela manhã, lá em Canudos, os militares que cercavam a aldeia, uma salva de 21 tiros de bala a comemorar. Os matutos broncos foram varridos cedo, surpreendidos, saltando estonteadamente das redes e dos catres miseráveis, porque havia pouco mais de 100 anos um grupo de sonhadores falara nos direitos do homem e se batera pela utopia maravilhosa da fraternidade humana. Então isso é que torna os sertões interessante, uma interessante reflexão sobre tudo isso. Ele coloca a questão das contradições do discurso da utopia democrática. Se a utopia pretende estabelecer a democracia, como pode os direitos humanos, como pode ela ao mesmo tempo ser capaz de cometer um ato, uma guerra contra Canudos? Essa é uma questão que ele trata no livro dele e está presente muito na narrativa, né? E o que torna, então, a descrição dele uma descrição interessante é porque ele tem uma crítica, Euclides da Cunha tem uma crítica, que não é uma crítica contra o exército, que não é uma crítica contra o Estado, e que não é uma crítica contra os agentes envolvidos naquilo. E isso também singulariza Euclides da Cunha. Essas questões, ele as aceita. Ele entende as razões que levam as pessoas a agir como agem. A crítica que ele faz é uma crítica mais profunda, por isso eu digo proto-filosófica. É uma crítica sobre os seres humanos. Os Sertões é um grande livro, não porque ele faz uma crítica política, que me parece que é uma coisa que ele não faz, não porque ele faz uma crítica às instituições, e nem porque é um panfleto, mas porque é uma reflexão profunda sobre a insanidade humana. E isso é curioso porque o final do livro ele conta que nos últimos dias de Canudos, quando as forças governamentais invadiram a cidade e acabaram finalmente com Canudos, descobriram que o líder do movimento, o líder da cidade, que era o Beato Antônio Conselheiro, que era um homem tomado de ideias do século XVI, do século XVII, né? A ideia do Quinto Império, a ideia do sebastianismo, que essa pessoa tinha morrido durante o cerco. E ele foi enterrado ali. Inclusive existe uma foto do cadáver do Antônio Conselheiro desenterrado, né? É uma foto muito interessante, muito dura, que mostra bem o que foi aquilo, né? E aí por quê? Mas por que desenterrar o corpo? Porque a cabeça dele tinha que ser cortada. E por quê?
porque o cérebro dele, a cabeça, ia para a universidade lá da Bahia, em Salvador, e lá eles iam extrair o cérebro, e diz Euclides da Cunha, e tentar encontrar nas circunvoluções do cérebro, né, as razões do que tinha acontecido. Então ele conta que trouxeram depois para o litoral a cabeça, onde deliravam multidões em festas. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. Essa afirmação tem a ver com o fato de que havia ali a ideia de tentar entender por que Antônio Conselheiro pensava como pensava e por que ele havia levantado o Arraial de Canudos contra o Estado republicano. E se entendia ali, Euclides da Cunha comenta isso de uma forma assim, um tanto quanto dramática, de que se estudando aquele cérebro se poderia chegar a entender a razão da loucura de Antônio Conselheiro. Mas o que torna o livro dos Sertões importante, interessantíssimo, e sem dúvida uma obra de arte, é que depois de dizer isso, ele abre um capítulo que só tem uma sentença. É que ainda não existe um Maudsley, quer dizer, uma forma, um pensador e um mecanismo para entender os cérebros que possa entender as loucuras e os crimes das nacionalidades. O que ele quer dizer é o seguinte: por mais que você tenha razões que justifiquem tudo aquilo, existe algo que são os crimes e as loucuras das nacionalidades, os crimes e as loucuras das sociedades, que isso é muito difícil de ser entendido, muito difícil de ser compreendido. Por mais que ele pudesse tomar um partido diante daquilo, por mais que ele achasse que Canudos devesse ou não ser eliminada pelo que ela representava, por mais que ele condenasse ou não a atitude dos militares diante de Canudos, o fato é que existia ali um mistério na história, um mistério que levava os seres humanos a cometer tantas atrocidades. Então ele não toma um partido, ele apenas contempla, impressionado, a tragédia da condição humana. Então, Euclides da Cunha não é só uma reflexão sobre o Brasil, mas contém essa profundidade dessa reflexão sobre o ser humano, que é tão necessário, porque muitas vezes as discussões são superficiais, mas Euclides da Cunha tenta aprofundar a reflexão para um nível mais essencial, de questões essenciais. Então, Os Sertões é um grande livro. Uma das coisas mais notáveis, eu diria assim, que já foram escritas no Brasil, sobre o Brasil, sobre a realidade do Brasil e sobre a realidade humana dos seres humanos que vivem no Brasil e se consideram e se titulam brasileiros.